Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira lei de Newton, explicar como que a gente entende a terceira lei de Newton e as principais propriedades, tá? Então, o que é a terceira lei de Newton? Ela diz que toda força aplicada produz uma reação, então olha só, toda força produz uma reação de sentido contrário e mesma intensidade, tá? Sentido contrário e mesma intensidade. Por exemplo, se eu tenho aqui uma força contra a parede, faço uma força aqui contra a parede, ó. Uma força F. Eu vou ter uma reação menos F da parede, tá? O menos é para representar o sentido contrário dessa força, tá bom? E essa força sempre vai ter a mesma intensidade, tá bom? Um outro exemplo disso é a reação que a gente tem entre a Terra e a Lua. Ó, vou desenhar aqui, por exemplo, a Terra. Terra e a Lua. Beleza. Existe uma força de atração entre a Terra e a Lua. Essa força está bem aqui no centro da Terra, tá? E também está lá bem no centro da Lua. Então aqui, ó, existe uma força de atração, F e menos F. Aí eu te pergunto o seguinte: quem atrai quem com mais força? A Terra atrai a Lua com mais força ou a Lua atrai a Terra com mais força? A nossa cabecinha às vezes pensa que a maior massa puxa a menor com maior força, mas não é assim. O que acontece é que quando uma massa grande atrai uma pequena, essas forças elas entram no par ação e reação. O que a gente chama de par, ação e reação. Independente do tamanho dessas massas, eu vou ter aí a mesma intensidade, tá bom? A mesma intensidade a gente vai ter ali. Legal. Olha só, pessoal, olha só. Essa reação, existem várias reações que acontecem nos exercícios, mas existe uma principal que eu quero mostrar para vocês, que é a reação normal. Bom, a reação normal, vou escrever aqui, ela é a reação com a superfície, tá bom? Ela é a reação com a superfície. Sempre com a superfície. Então, reação com a superfície. Se não tiver contato, não tem reação normal. Tá bom? Como ela é a reação com a superfície, ela precisa que haja contato. Legal. Professor, como é que a gente vai estudar a reação normal? Vamos lá, deixa eu desenhar aqui para vocês. Primeiro caso do estudo da reação normal. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso eu tenho o peso para baixo. Eu tenho a normal para cima, porque é a reação de contato. E olha só, a galera pensa de primeira, normal é a reação do peso. Nananina, não. Sabe por que não é? Olha, por exemplo, esse caso aqui, ó. Nesse caso, o peso está para baixo. Se a normal fosse reação do peso, a normal estaria para cima. A normal está na horizontal, ó. Tá vendo? Se eu estivesse encostando, por exemplo, um corpo na parede, a normal estaria na horizontal. A normal estaria ali na horizontal. Então, a normal não é reação do peso. Por exemplo, se eu coloco um plano inclinado ó, ainda assim dá para ver aqui, ó, normal
A normal aqui para cima e o peso para baixo. Tá bom? Um exemplo que a gente pode dar sobre isso é, por exemplo, se eu desenhasse aqui a Terra, ó. Se eu desenhasse a Terra aqui, se eu desenhasse uma mesa em cima da Terra, isso aqui é o planeta Terra, tá bom? Uma proporção bem pequena, né? Vamos lá. Aqui está uma mesa. E eu tenho um corpo em cima da mesa. Tá? Vamos lá. Primeiro, peso. O peso está aqui, ó. Peso. A reação do peso, gente, ela está lá no centro da Terra. Lá no centro do planeta. É porque, olha só, entre esse corpo e o planeta Terra não tem diferença nenhuma entre a Terra e a Lua. A Lua atrai a Terra e a Terra atrai a Lua da mesma forma que a Terra atrai esse bloquinho e esse bloquinho atrai a Terra. Então, a reação da força-peso está no centro da Terra, tá bom? Já a reação normal, ela está aqui, ó. Eu tenho normal para cima, porque existe o contato com a mesa. Olha que interessante. A normal só existe porque existe a mesa. Se a normal fosse reação do peso, imagina que eu tirasse a mesa, que eu colocasse o bloquinho flutuando aqui, ó, sem a mesa. Se eu deixasse só o bloquinho. Se eu deixasse só o bloquinho, ainda assim ele ia continuar tendo peso, mas ele não ia ter mais normal. A normal ia ser igual a zero. Por que a normal ia ser igual a zero? Porque não ia ter o que precisa ter para ter normal. Não ia ter reação com superfície. Logo, não ia ter contato. Tá bom? Então, se eu tiro a mesa, a normal morre. Ou seja, a normal não é a reação do peso. A reação do peso está no centro da Terra. E a reação da normal está aqui, ó. Menos N. Tá bom? A reação da normal está ali para baixo, na mesa também. Tudo certo? Então, essa é a primeira parte de terceira lei de Newton. Nós vamos falar muito sobre os elevadores. Quando a gente chegar em elevador, nós vamos entender a outra função da normal, tá bom? Ela vai ganhar o nome de peso aparente. Se você quer saber disso, vá lá para a aula de elevadores. Legal? Um forte abraço, até a nossa próxima aula.